Eu sei que o cineasta coreano Hong Sang-soo é um dos favoritos de muitos colegas e muitos amigos que eu tenho nesse meio cinematográfico. E ele tá com um filme na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Claro, ele faz 1, 2, 3, 4 filmes por ano. E o filme agora é chamado O Dia Depois. E O Dia Depois, como todos os outros filmes do Hong Sang-soo, é um filme focado em diálogos, né? O filme inteiro praticamente gira em torno de diálogos. É um filme de personagem e ele trata de um sujeito, e eu vou falar o mínimo possível sobre o filme, que é um diretor de uma editora pequena na Coreia do Sul e de 3 relacionamentos que ele tem com a esposa, com uma amante e com uma amiga / assistente nova que ele tem, que pode ou não também desenvolver algum vínculo e algum relacionamento com ele. E, em primeiro lugar, a coisa mais legal do filme é que a abordagem do Hong Sang-soo é uma abordagem de fragmentos. Então você não vê as coisas em ordem necessariamente cronológica e, na verdade, durante boa parte do filme você não sabe ao certo se aquilo é ordem cronológica ou não. E você não precisa gastar tempo com transições. Então é um filme cheio de elipses. Você vê uma conversa aqui, você salta para uma conversa mais adiante, você salta para um acontecimento mais adiante. E isso é eficiente porque o Hong Sang-soo, ele acaba criando uma lógica própria que é, se for dentro do diálogo, pode demorar o tempo que for. Então a gente fica um tempão naquele diálogo, mas se for fora de diálogo, que é o que eu quero mostrar, a gente pode pular. Então tem elipses o tempo todo. E dentro dos diálogos, o Hong Sang-soo faz uma lógica que pode ser repetitiva com o tempo, mas que é eficiente, que é, ele tem uma abordagem natural, que é manter os quadros normalmente parados. É um quadro em que os 2 personagens estão conversando juntos, a gente vê os personagens dentro do quadro centralizado, estabilizado, mas tem alguns momentos do filme em que os personagens têm ou uma discordância, ou uma briga, ou um desentendimento, e aí a abordagem do diretor começa a mudar. Ele começa a focar, ele coloca a câmera apenas em um personagem, e o outro fica fora de campo, e ele começa a fazer a panorâmica, vai e vem entre os personagens que estão falando à medida que a conversa se desenrola. E isso é muito legal porque ele cria uma lógica, uma gramática própria dentro do filme, que é, dentro desse quadro, esse cara tá sozinho, porque naquele momento o vínculo que eles têm está sob ameaça. Eles estão separados dentro daquele argumento, dentro daquela relação, tem uma barreira entre os dois que é a barreira do quadro. E tem poucos cineastas no mundo, eu diria, que conseguem filmar o óbvio, que conseguem filmar o trivial, que conseguem filmar o cotidiano, o banal, de uma maneira tão bonita e tão empolgada, tão entusiasmada quanto o Hong Sang-soo. Então você vê quadros, por exemplo, do escritório do protagonista, que é um escritório abarrotado de livros, tem livro praticamente até o teto e tudo, aquelas pilhas, sabe? Todas desorganizadas. Coisas do cotidiano mesmo, imagens banais, uma sala de espera. E ele filma de uma maneira muito bonita. Esse filme é filmado num preto e branco espetacular. Tem uma ou outra cena externa do protagonista correndo ou caminhando, indo pra casa à noite, que são realmente muito bonitas. E, como eu falei, ele consegue te manter interessado no que tá acontecendo, e isso poucos cineastas conseguem, te manter interessado durante as conversas. Então você tá vendo aqueles personagens conversarem e você quer saber pra onde a conversa vai, você quer saber o que a outra pessoa tá pensando, como que cada um tá enxergando o outro, pra onde cada uma daquelas relações tá indo, e isso é um desafio enorme. Tem muito diretor que te deixa entediado com 20 segundos de conversa, e ele consegue fazer cenas de longos minutos em que é só conversa e a gente quer saber o que vai acontecer, o que eles estão sentindo, etc. O protagonista é um protagonista divertido, porque ele é um típico protagonista do Hong Sang-soo, que são aqueles caras meio vida mansa, o cara meio enrolão, sabe? Que ele enrola todo mundo, papinho. E é um cara que, por outro lado, e esse é um dos problemas do filme, a gente não consegue se identificar ao ponto de enxergar nele qualquer tipo de traço que nos faça torcer por ele. Então, por mais que a gente queira saber aonde aquilo tá indo, a gente tem essa curiosidade e a gente se sinta envolvido, ele não tem um apelo pessoal, um apelo
não sei, narrativo, de identificação mesmo, muito grande. E como eu falei, o Hong Sang-soo, ele tem essa pegada de filmar o banal, de filmar o diário, de filmar o cotidiano. E por mais bonito que seja o jeito que ele faz isso, por mais que ele consiga ter uma elegância visual, por mais que ele consiga escrever diálogos interessantes, diálogos sofisticados, e as atuações dos filmes dele são sempre muito naturalistas. Todos os 4 atores principais aqui são atores espetaculares, mas nesse caso o banal acaba sendo banal demais. Então a gente acaba o filme e, lógico, o filme passa rapidinho, a gente se envolve, mas e aí? O que a gente retirou disso? Eu não tirei nada, não faz muita diferença, não tem uma conexão e também não leva praticamente a lugar nenhum. Então é um filme que faz bem aquilo que ele está fazendo, apesar de ele estar fazendo muito bem um filme sobre praticamente nada, na verdade, né? Mas é isso, eu ainda acho que é um filme que vale a pena, eu ainda acho que você deve assistir, não é um dos melhores do Hong Sang-soo, mas ainda é um filme que funciona dentro desse universo particular do diretor coreano. E você vai ver o filme? Se você vier, vem aqui comentar, tá tendo vídeo todo dia sobre a mostra, críticas novas todos os dias. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se você fizer essas coisas, você está ajudando o canal a crescer, você está ajudando a mais pessoas terem acesso aos vídeos. Clica no sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo, divulga para os amigos, usa as redes sociais para compartilhar os links e não se esquece de acompanhar a cobertura da mostra no Cinema de Boteco. Todo dia quando tem crítica lá, na postagem eu tô postando também 3 ou 4 shots em texto de filmes que eu vi durante os primeiros dias da mostra por enquanto. Então você não só vai assistir o vídeo, quanto ter indicações, recomendações e comentários muito breves sobre outros filmes. A gente continua se vendo na mostra e por enquanto, por hoje na verdade, é isso.